Pois é, vamos em frente aqui falar sobre essa disputa para 2026. Com a direita dividida, ainda não dão como certo quem vai, de fato, ser o candidato apoiado pelo bolsonarismo. Flávio ainda não conseguiu todos os apoios e o nome de Tarcísio de Freitas continua no radar, correndo por fora. Assunto para Alexandre Borges, que está aqui conosco. Alexandre, boa tarde para você. E aí, qual que é a avaliação que o Tarcísio ainda tem, né, pela direita? Como é que estão avaliando até aqui o desempenho e a atuação do governador de São Paulo? Boa tarde. Boa tarde, Diego. Boa tarde, Carla. Boa tarde, Hilton. Olha, o movimento que o Tarcísio fez ontem, e eu escrevi uma coluna sobre isso, né? Eu primeiro até lembro que houve uma situação curiosa, que ele estava em Suzano, né? E ao lado dele estava o prefeito atual de Suzano e o ex-prefeito, os dois do PL, os dois apoiadores dele. E ele ganhou de presente uma espada de samurai, uma espada japonesa, que é a katana. E aí eu lembrei na coluna que essa espada que os samurais usam para se matar também, né? Que fazem o harakiri, né? Ou dependendo de como você lê, tem a leitura japonesa, leitura chinesa, pode ser ou seppuku ou harakiri. Mas enfim, aquela coisa ritualística, né, do samurai na frente de todo mundo, rasgar o ventre, enfim. Bom, e aí eu fiz essa brincadeira comparando com o que ele fez ontem, que foi dinamitar a própria candidatura, que ele, a verdade seja dita, nunca disse que existiu, né? Sempre foi uma especulação que ele deixou correr solta. A gente sabia que os operadores políticos, Gilberto Kassab, o próprio Valdemar, as pessoas deixaram correr solto uma candidatura que é muito agradável à Faria Lima, né? A Faria Lima, o chamado mercado financeiro, queria muito o Tarcísio, por motivos que eu acho que são os mesmos que iludiram a Faria Lima em relação ao Paulo Guedes em 2018, né? A gente vê esse padrão aí, de certa forma, se repetindo. Mas o Tarcísio deixou claro que ele é um político de máquina, que ele é um político que a gente pode, em parte, chamar de fisiológico. É um político que a história dele é marcada por apadrinhamentos e indicações, e não por coragem, virtuosismo, brilho próprio. Então, ele ganha o palco nacional quando ele vira diretor do DENIT, ainda no governo Dilma Rousseff. E aí você vê depois ele virando ministro da infraestrutura do Bolsonaro em 2018, ou seja, um cargo ali de indicação. E quando ele vira candidato a governo de São Paulo, também uma indicação de um padrinho, né, do Jair Bolsonaro, o que ele mostra que ele aceita, é um papel que ele aceita. Então, eu até na minha coluna eu lembro que o Maquiavel, ele dizia que para um líder, para o rei, para o príncipe, ele precisava ter fortuna, sorte, né? Quer dizer, ele precisa ser beneficiado pelas circunstâncias, mas também ele precisava ter o que o Maquiavel entendia por virtude, né? Por virilidade, por senso de oportunidade, por se jogar ao palco dos acontecimentos com alguma ousadia, né? Buscando algum protagonismo. E se o Tarcísio tem, às vezes, a fortuna, né, a sorte e os acontecimentos rindo para ele, convidando Tarcísio para o grande palco, ele não tem o outro lado que falta, que é esse lado da vontade de ser protagonista, de ter luz própria, de ter voz própria, de sair debaixo do guarda-chuva do bolsonarismo, do Jair Bolsonaro. Então ele fez o que, de certa forma, é coerente com o papel que ele tem exercido esse tempo todo. Mesmo quando ele tenta falar um pouco mais grosso e tenta usar o palco que ele é dado ao governador de São Paulo, né, a maior vitrine estadual, o maior orçamento, né, que ele poderia usar de uma maneira até muito mais... com muito mais protagonismo, ele fala, de certa forma, mimetizando o discurso do Jair Bolsonaro, do bolsonarismo, de uma maneira que nem parece a língua natural dele, parece um dialeto que ele aprendeu. E ele tenta, de certa forma, vocalizar apenas para dizer para a militância que ele sabe falar esse dialeto, que ele está aprendendo, que ele está estudando
essa língua e está falando. A própria união, de certa forma, dele com a Michelle Bolsonaro é um pouco isso também, né? A Michelle também não é parente de sangue do Jair Bolsonaro, né? Não faz parte daquele triunvirato dos filhos mais velhos, né? O Bolsonaro tem 5 filhos, mas tem um triunvirato dos 3 filhos mais velhos do primeiro casamento com a Rogéria, que formam esse núcleo duro, que às vezes, uma vez ou outra, brigam entre si, mas no geral eles caminham juntos, e é um núcleo que nem a Michelle entra. Então, imagina o Tarcísio, né? Numa coluna anterior até, Diego, a gente chegou a comentar isso aqui, eu até comparei isso com aquela história do sanguessualo, né? Que era um movimento político da Alemanha do século XIX, essa coisa de só valer quem for ali da família, do time. E isso é muito claro. E o Tarcísio se submeteu, né? O Tarcísio, ele disse, ok, só que você tem que combinar com os fatos. Só para encerrar, Diego, esse cálculo onde ele, de certa forma, aceita, e isso também tem uma ironia, né? Aceitar ser governador do estado mais importante do país por mais 4 anos, como se fosse um prêmio de consolação, e fazer um cálculo político para 2030. Agora, precisa combinar com o Eduardo Bolsonaro, precisa combinar também com os filhos do Bolsonaro, se eles vão deixar o Tarcísio, por exemplo, querer ser candidato a presidente em 2030. Quem disse? Né? Então, talvez esse cálculo não passe pelo filtro da realidade e talvez até em 2030 sobe para ele uma vaga ao Senado, por São Paulo, alguma coisa assim, porque o bolsonarismo não dá nenhum sinal de que queira abrir mão do protagonismo e da propriedade do seu movimento. Então, e isso não vai acabar em 2030 com seus filhos ainda na flor da idade, com menos de 50 anos e prontos para disputar eleições. Todo mundo ouviu aqui o barulho do meu celular, é porque chegou alerta em São Paulo da Defesa Civil, chuva forte se espalhando pela capital paulista, raios, vento e condição para granizo, né? Então tá no silencioso, mas mesmo assim apita para alertar mesmo, né? É esse o objetivo. Bom, ô professor, e o Tarcísio, né? Como é que você vê a posição do governador de São Paulo nesse momento? Eu concordo em grande parte com o Alexandre. Eu acho que o Tarcísio não é uma liderança política, não é uma liderança que tenha uma base eleitoral a ponto de decidir por ele mesmo se ele vai querer ser candidato a presidente, a governador, ou se vai desistir. Ele depende muito da sua base de apoio, não é? Os padrinhos, tanto aqui em São Paulo como do Bolsonaro. Né? Como eu digo, quando eu digo de São Paulo, principalmente o Kassab. O Gilberto Kassab é uma grande liderança política de verdade em São Paulo. O partido dele teve um sucesso muito grande nas eleições de 24. O apoio do Kassab, eu acredito que é fundamental para o Tarcísio tentar se reeleger em São Paulo. Né? Essa é uma coisa. A outra coisa é o apoio da família Bolsonaro. Família do Bolsonaro, o apoio seria principalmente para o Tarcísio ser candidato a presidente. E nós vemos que, com a indicação do Flávio pelo próprio pai, já é um jeito de dizer para o Tarcísio que não vai ser ele. Né? É uma mensagem ali bem clara. Mas pode acontecer de mudar? Sim. Né? Nós estamos ainda há bastante tempo da definição dos candidatos. Normalmente, até março, abril, ainda são feitos alguns testes, as pesquisas vão mostrar alguma coisa. Se de repente o Flávio mostrar que não tem condições, de repente aparece alguma coisa contra ele, não será surpresa o Tarcísio ocupar o espaço. Né? Isso ainda é possível, mas seria mais como uma segunda opção mesmo. Ainda que o mercado, como disse o Alexandre, goste muito do nome do Tarcísio. O nome do Flávio ainda é uma possibilidade, né, de ser o candidato mesmo de fato, mas também existe uma conversa de que ele poderia abrir mão para ser o candidato a vice. Então, tudo isso vai depender muito do que as pesquisas vão mostrar aí nos próximos 3 meses, até porque o governador Tarcísio vai ter que sair do governo se ele quiser ser candidato a presidente, ainda que ele possa depois decidir voltar à candidatura de governador, né? Como fez o governador Eduardo Leite no Rio Grande do Sul nas últimas eleições.